Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda e no vídeo passado eu falei pra vocês sobre alguns tipos de testes, mas nem todo teste funciona, sabia? Então, hoje eu vou falar pra vocês sobre metodologias, como que a gente constrói um teste e como que a gente sabe se um teste é confiável de verdade. Fica comigo e acompanha esse conteúdo. É bem importante que você fique atento para a metodologia por detrás do teste. Testes que de fato foram pesquisados, que a ciência investigou o por detrás, funcionam melhor do que algumas outras coisas que são construídas de outra forma. Por exemplo, grafologia é o estudo da forma como você escreve. A gente tem astrologia, o estudo dos signos. Frenologia, que é o estudo do formato da sua cabeça e a relação disso com personalidade. São algumas metodologias que elas não têm esse respaldo científico por detrás. Eu não tô falando que nenhuma delas funciona, mas quando a gente tá falando de seleção, quando a gente tá falando de medir pessoas para trazer para dentro da empresa, a gente precisa usar metodologias que são comprovadas e que de fato vão ter alguma relação com performance. Assim, quando você usa um método que ele não é comprovado, você pode estar sendo injusto com o seu candidato. Você pode estar trazendo um viés, algum achismo que não faz muito sentido para quando você quer fazer uma contratação profissional. Outro exemplo de coisas que a gente precisa ficar atento é, por exemplo, quando a gente olha para qualificações educacionais, né? Quando a gente está olhando ali para o currículo, onde a pessoa estudou, qual curso ela fez, às vezes a gente pode ficar enviesado. Inclusive, se você tem interesse nesse assunto, eu te recomendo voltar aqui na nossa série e assistir o nosso vídeo sobre vieses na contratação para você entender um pouquinho mais disso. Referências e indicações são muito importantes da gente avaliar, mas é sempre importante ter um cuidado também para entender, né, a relação que aquela pessoa tem com aquela pessoa que está fazendo a indicação, que às vezes traz ali uma supervalorização do trabalho da pessoa. Mas e os testes psicométricos? Como que eu sei se eles funcionam? Então, eu vou falar aqui para vocês algumas coisas que, quando você estiver fazendo uma avaliação para comprar, né, o uso de um teste psicométrico, você deveria observar. São alguns critérios principais que você sempre precisa ficar atento. A primeira coisa que você deve olhar quando você vai avaliar um teste é qual o método. Por exemplo, no nosso vídeo passado, a gente falou que para o teste de personalidade a gente usa o Big Five. E aí é importante você entender se ele está sendo estudado há um tempo suficiente, quais são as pesquisas por detrás, quais são os resultados que já foram vistos. Então é muito importante que você se atente a isso. Fora isso, tem dois indicadores de testes que são muito importantes: o Reliability e o Validity. Então, o primeiro deles, o Reliability, é a confiabilidade do teste. O que isso significa? É para você entender se aquele teste ele é confiável ao longo do tempo, ou seja, se ele tem uma consistência na medição. Então vamos supor que a pessoa faz o teste hoje e ela está numa determinada situação, num determinado ambiente, respondendo aquele teste, depois ela faz daqui a um ano o teste de novo. Os resultados deveriam ser semelhantes. Esse ambiente que ela está, o momento, não deveria afetar tanto os resultados. Então, é por isso que é importante você entender o reliability do seu teste, ou seja, a consistência interna que ele tem. Pessoas que trabalham com a psicometria, elas entendem bem no detalhe a forma de mensurar esse indicador. Ele vai de 0 a 1. E dentro da psicologia organizacional, um reliability de 0,7 ele já é considerado legal, aceitável. O segundo indicador, o validity, é a validade do teste. Ou seja, ele tenta entender se o teste mede o que ele realmente fala que mede. Então tem um teste cognitivo. Ele realmente mede a habilidade cognitiva ou ele está indo para um outro lado, medindo alguma outra característica? Tem três coisas que ajudam a gente a entender se o teste tem realmente validade. A primeira evidência é se o que o teste diz que mede realmente se comprova em resultados no dia a dia. Então vamos dizer que o teste diz que mede performance. As pessoas que ele está indicando como pessoas de alta performance realmente estão performando no dia a dia? Quais são os resultados que a gente está observando? A segunda evidência é em relação ao conteúdo do teste. Então, as metodologias elas propõem um tipo de conteúdo que deve ser abordado no teste para medir aquela determinada característica. Logo, se você olha para o conteúdo do teste, as perguntas, as alternativas e aquilo faz sentido de acordo com a metodologia, a gente tem um teste que provavelmente tem validade. A terceira evidência, e uma das mais importantes, é se o que o teste diz que mede. Existem outras formas de medir aquela característica. Você faz a comparação entre essas duas formas de medir e você vê que existe uma consistência. Então vamos supor que eu criei um teste cognitivo baseado na metodologia CHC e eu tenho um outro teste cognitivo baseado na metodologia GMAT. Eu comparo os resultados desses dois testes, que os dois medem habilidade cognitiva e os resultados são coerentes entre si. Eu tenho uma correlação boa. Isso me indica que o teste tem validade. Para validade, um coeficiente acima de 0,5 já é considerado muito bom. Então, na hora que você for lá avaliar o seu fornecedor de testes, pergunta para ele qual é o reliability e o validity do seu teste.
Um bom fornecedor de testes não vai ter problema nenhum em te falar esses indicadores, então fica sempre ligado nisso. No próximo vídeo eu vou te contar no detalhe como os testes da Mindsight foram construídos. Então se inscreve no canal, deixa o seu like e não perca o próximo.